Preste artista mexicano. Observe a mudança no semblante dele, como ele muda a fisionomia e chega a limpar o suor que escorre na testa, passar seus olhos em um bilhete entregue por uma pessoa da plateia. No recado, estava escrita a seguinte mensagem. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Tô aqui mais uma vez com vocês e vim pedir rapidamente o like de vocês, que se inscrevam no canal, ative o sininho e após os pedidos de like, de inscrição e do sininho, bora embarcar com a gente com essa história que a gente cruzou na nossa incursão pelo México e ela é bastante interessante, curiosa e muito, muito violenta. Edu, roda a vinheta. Galera, quem acompanha nosso canal sabe que a gente sempre tá fazendo vídeos diferentes e nos últimos tempos a gente tá fazendo uma incursão pelo México, suas histórias, a pedido de vocês mesmo. Durante a procura de fontes e referências, topamos com uma história muito louca mesmo, como várias que ocorrem por lá. Mas essa história deixou a gente muito impressionado, inclusive, tá? Então vamos contar essa história aqui, ó. A trajetória desse mano, esse Chalino Sanches, deu uma traumatizada geral no México e até hoje é muito falada por lá, mesmo 3 décadas depois do ocorrido. Vamos lá então. Rosalino Chalino Sanches Félix nasceu em 1960 em Culiacán, capital de Sinaloa, estado mexicano muito conhecido por conta do comércio de entorpecentes. Vocês sabem que a gente já falou algumas vezes sobre esse estado. Chalino nasce em uma região rural de Culiacán chamada Rancho das Flechas, um local lá no México que a gente chamaria, se fosse comparar com o Brasil, como se fosse uma quebrada, tá? Ele nasceu numa favela. Na área rural da capital de Sinaloa estavam as pessoas mais pobres do país e muitos dos chefões do crime vieram dessas áreas rurais e tinham também os pais agricultores. Então podemos dizer que o Chalino teve a mesma origem de muitos dos homens mais procurados do México. Chalino nasceu num lar pobre e com vários irmãos e irmãs. E ele conviveu, galera, com um fato terrível. Guarde isso que a gente vai falar que vai ser importante lá pra frente. Sua irmã, de apenas 17 anos, foi violada por um homem chamado Chapo Pérez, um bandido metido a chefe na região onde Chalino vivia. Em 1977, sedento por vingança, Chalino topou um maluco numa festa tradicional, como se fosse uma festa junina no Brasil, e sentou o aço no cara, tirando a vida dele. Esse Pérez aí, galera, que o Chalino tirou a vida, tinha um certo poder na região. E aí o Chalino precisou fugir de Sinaloa e foi para um outro estado, para Tijuana. O Chalino sempre carregou uma correntinha de Jesus Malverde, considerado como o santo dos narcos. Esse Jesus Malverde tem uma história bastante interessante. Ele é considerado tipo uma espécie de Robin Hood lá no México. O pessoal do crime mexicano simplesmente constrói igrejas, mausoléus, túmulos pro cara, tá? Todo narco que se preza pede proteção por Jesus Malverde e valoriza a imagem dele. E Chalino fazia oração pro Malverde todos os dias. Ele tinha uma corrente que não tirava do corpo para dormir nem para tomar banho. Ele falava que aquela corrente, né, do Jesus Malverde fechava o corpo dele. Tijuana, para onde Chalino foi buscar asilo, faz fronteira com os Estados Unidos. E lá, Chalino arrumou um trampo de coiote junto com seu irmão. Galera, coiote é o nome dado às pessoas que preparam e atravessam imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Nos anos 80, a migração para o país aumentou de forma considerável. Não eram só mexicanos atravessando, mas gente de todos os lugares da América Latina. Esse trampo de coiote, galera, era altamente perigoso. Chalino viu muita desgraça na rota da fronteira. Gente perdendo a vida por fome, sede, afogado em rio, tomando tiro. Uma desgraceira só. Em 1984, Chalino conheceu e casou com Maricela Valejos e teve 2 filhos, Cíntia Sanches e Aldan Sanches. O filho de Chalino, galera, também gravou vários discos. Após o fim do pai, ele faleceu em um acidente de carro em Sinaloa aos 20 anos de idade. Mas isso pode ser a história para um outro vídeo. Vamos continuar aqui focando no Chalino. Mas fica aí a história que o filho dele foi famoso também. Realmente, 1984 era um ano decisivo na vida de Chalino. Seu irmão Armando, o mais próximo que ele tinha, foi baleado. E foi nesse momento que Chalino, que já gostava muito de música, tocava viola e guitarrão mexicano e acordeon, compõe a primeira música do gênero que fará dele um grande ídolo. O estilo da música ficou conhecido como corrido, ou também chamado de narco-corrido ou narcorrido. Ao que pudemos pesquisar, seria mais ou menos como se fosse moda de viola raiz, manja, aquelas cantadas pelo Tião Carreiro, ou repente nordestino que conta várias histórias. Manja aquelas músicas de moda de viola que o cara tira a vida da mãe e canta na música? Então, era mais ou menos isso. O corrido, galera, contava histórias do crime, falava de criminosos e de grandes ações no submundo dos delitos.
E na voz de Chalino, essas coisas viravam quase que um louvor. E foi em 1984 também, galera, que Chalino foi preso, encarcerado, né? E conheceu muito vagabundo. E lá dentro das celas fétidas do presídio, ele passou a conhecer um monte de crime, um monte de história cabeluda e passou a escrever letras sobre elas. Galera, eu sei que vocês procuram muitas histórias dessas por aqui, né? E realmente é uma fita muito curiosa as histórias do crime, né? As crônicas policiais, as crônicas do submundo do crime. E foi tornando essas histórias cabeludas em música que o Chalino se destacou. Pega esse trecho aqui, por exemplo, da música Corrida das 100 Muertes. Da Colômbia trago farinha cheia em aviões. Tem laboratórios que se encarregam de refinar para que saiam mais perto da original. Tinha música, por exemplo, galera, que o Chalino dava o nome do vacilão que tava devendo. Dava o nome de quem tinha tirado uma vida, de quem tinha vacilado, de quem tinha caguetado alguém. Realmente as músicas eram perigosas demais porque dava o nome de muita gente, viu? E a ação de muita gente. E assim, galera, esse tipo de música, os corridos proibidos, usavam muitas gírias típicas do próprio estado de Sinaloa que ele nasceu, o que acabou gerando muita empatia com a população, com o público, e isso alçou o Chalino para muito sucesso. A princípio, pessoal, o Chalino cantava em boates e trocava seu serviço por armas, e outros aditivos a mais que vocês estão ligados. Mas em 1989 ele consegue gravar uma fita cassete daquelas fitinhas e ele grava com 15 canções. Ele mandou fazer umas 500 cópias e vendeu tanto em Juárez quanto em Sinaloa, quanto em Los Angeles, na Califórnia. Até que Chalino conhece um mexicano chamado Pedro Rivera, que vira seu amigo pessoal e resolve gravar o Chalino num estúdio no sul de Los Angeles. No início de 1992, Chalino, já bem famoso, se envolve em uma treta numa boate em Coachella, na Califórnia. Se liga nessa treta, é muito louco isso aqui. Nessa briga desse show aí, 10 fãs tomaram tiro, tá? Foi um negócio esquisitaço. O gênero que Chalino cantava atraía muito karaoke, mano. Além de gente envolvida no submundo do crime e tal. Atraía policiais corruptos, cara louco de goró, cara louco de droga, enfim, mano, era uma bagunça o show. Nesse show em Coachella, tinha um cara bem doido na plateia, e esse cara pediu para que ele tocasse uma música específica. É o Gallo de Sinaloa. Só que ainda não tava na hora do Chalino cantar isso daí. E o cara ficou estressando, enchendo o saco do Chalino, e Chalino não quis cantar, e o cara subiu no palco, arrancou uma ponto .25 e começou a sentar o dedo no Chalino. O Chalino se jogou para trás do palco, pegou uma pistola também, um revólver, e começou a dar tiro no cara. E os caras começaram a trocar tiro no meio do público, no show. O Chalino alvejou o loucão 2 vezes, e aí a multidão saiu, pulou em cima do cara, e o cara tomou um tiro na boca da própria arma. O Chalino tomou 2 tiros também e foi internado. Esse cara da confusão, né, que arrumou confusão com o Chalino, foi condenado a 15 anos de prisão. Chalino foi liberado por legítima defesa, mas nessa treta aí o cantor chegou a ficar internado em UTI. Alguns meses depois desse ocorrido, Chalino já estava recuperado e estourado nas paradas de sucesso. E aí o Chalino vai fazer um show na cidade de Culiacán, em Sinaloa. Chalino tava muito feliz, galera, por fazer esse show, porque aquele lugar lá, onde ele ia fazer o show, a boate que ele ia se apresentar, bombava demais na capital. E era o lugar onde o Chalino tinha nascido e onde ele tinha tirado muitas inspirações para as músicas dele. Também era um lugar que muitos chefões do comércio de entorpecentes e narcóticos ficavam. Durante a interpretação, galera, da música Alma e Namorado, um dos maiores sucessos do Chalino, ele recebe agora em um carro junto com alguns amigos. De acordo com o que a gente estudou, Chalino queria continuar a festa em um motel com algumas minas que estavam no carro junto com ele, até que eles foram interceptados por 2 carros. Um cara desceu, encostou o rosto na janela e disse que fazia parte da polícia mexicana. Ele disse pro Chalino assim, ó: mano, desce do carro que você precisa conversar com o meu chefe, que se encontrava num outro carro. Chalino, pois até hoje, 30 anos depois do ocorrido, nem a polícia, nem a promotoria e muito menos a justiça chegaram a uma conclusão sobre esse crime. O Chalino, galera, virou tipo uma lenda. Tem gente que disse ter lido o bilhete, tem gente que diz que o bilhete nunca foi encontrado, e existe muita conversa no meio disso tudo. As investigações também foram bastante nebulosas. Algumas delas foram colocadas até em sigilos e até hoje não foram tiradas de sigilo. Nos últimos meses, um podcast tem feito muito sucesso no México e nos Estados Unidos e desenterrou a história em detalhes. Fica a dica aí pra vocês. O áudio chama The Ballad of Chalino Sanchez. O programa fez tanto sucesso que gerou várias polêmicas na internet. Inclusive, esses caras criaram um movimento em outras redes sociais para tentar tirar o sigilo dos documentos sobre o caso de Chalino. O barato chama Arquiveiro e é tocado por um jornalista e uma professora. A galera da internet está fazendo pressão para tentar ressuscitar as investigações porque ficaram bolados com o que aconteceu com o Chalino. Na época, nenhum dos amigos ou bandidos aliados de Chalino foram atrás para descobrir o caso. Muitos deles diziam que o mandante certamente era gente muito graúda e poderosa, até envolvida com o governo mexicano, e que não valia a pena encarar todo o
desgaste para descobrir quem que era. E depois de tanto ler e ouvir podcast, a gente também ficou com um monte de coisa na cabeça, entendeu? Se perguntando quem tirou a vida desse cara. Mas também não dá pra saber, né? Ele já tinha tirado uma vida do cara lá que violentou a irmã dele, ele já tinha trocado tiro com outro maluco, e ele cantava sobre muita gente, falava sobre muita gente nas músicas, então não tinha como saber. O Chalino voltou a ficar famoso também porque o rapper norte-americano Snoop Dogg, ele andou cantando umas músicas desse cara no Stories, né? E aí a galera foi desenterrar esse lance. Quanto ao crime e a verdadeira versão, a gente não sabe, né? A gente tá com a pulga atrás da orelha, mas a gente vai observar os desdobramentos e depois, se a gente tiver alguma atualização, a gente joga na comunidade pra vocês aí. O fato, galera, é que o fim de Chalino Sanches inaugurou uma era de queima de arquivo e foi o primeiro grande crime contra artistas que se envolvem em proibidão e narcorrido. E a gente teve o prazer de trazer essa história aqui pra vocês e espero que vocês tenham gostado. E aí, conhecia o barato? Comenta aí embaixo o que vocês acharam, as pesquisas que vocês fizeram, se vocês foram atrás do podcast, certo? E pra terminar, quero pedir gentilmente novamente o seu like, que se inscreva no canal, ative o sininho, vire membro do nosso canal por apenas R$ 4,99 para acompanhar muito mais de perto o nosso trampo. Se quiser fazer uma doação pra gente, clique no botão valeu e faça qualquer doação de dinheiro que vocês ajudam a gente a manter a estrutura, comprar livros e etc. E eu sou Joel Paviotti, fui!